A Odisseia de Christopher Nolan será o grande épico cinematográfico que essa história merece? Agamenon, o rei poderoso, com o elmo de Batman. Zendaya sendo Atena. E Lupita Nyong'o com fortes chances de ser Helena de Troia. São coisas que podem sim ter diminuído a chance desse filme de ser memorável? Mas, para além dessas especulações, criadores de conteúdo irresponsáveis já estão fazendo o que gostam mais, lacrando na internet. Mas hoje nós vamos reagir àquele que, praticamente sozinho, acabou com a revolução comunista da internet no Brasil. Ele, em vários vídeos, detonou todos os web comunistas. Thiago Braga. Eu matei o web comunismo, mas cometi um erro. Esqueci de enterrar. Ele fez um vídeo maravilhoso desmantelando os argumentos de criadores de conteúdo hipócritas e, como nós dissemos, irresponsáveis. Nós dividimos aqui alguns pontos centrais para esse react desse vídeo maravilhoso do Thiago Braga. Primeiro, a exposição de um dos maiores sinalizadores de virtudes da internet. Segundo, Thiago fala com todas as palavras sobre a lacração de Hollywood. E terceiro, a prova acadêmica que Helena era grega com fenótipo de grego. Mas antes, meus queridos, nós vamos trazer para você a definição do que é o woke. Muita gente ainda não sabe o que é isso. É muito importante que a gente fale aqui. O woke é um termo que se aplica a uma visão de mundo e também às pessoas que são iniciadas nessa visão de mundo e a ela aderem. Essa concepção de mundo é conhecida sob mais de um nome: perspectiva crítica, justiça social e justiça social crítica. A palavra woke, passado simples do verbo wake, acordar, pretende significar acordado para a visão de mundo da justiça social crítica. A visão de mundo woke abarca na realidade muitas teorias diferentes relacionadas à desigualdade entre grupos distintos na sociedade. Desse modo, o termo abrange teoria crítica da raça, teoria queer, teoria pós-colonial e estudos sobre o obeso, para mencionar alguns dos principais. Vamos indicar 2 livros para você entender melhor sobre o woke. Um é o Anti-Woke do Jonas Bressan e o segundo, que é onde a gente tirou essa citação, se chama Como Desarmar a Cultura Woke, de Charles Pincourt e James Lindsay. E segundo autores como James Lindsay e Charles Pincourt, a justiça social crítica entende que a cultura faz parte de uma superestrutura que molda como as pessoas enxergam o mundo, especialmente em termos de poder, identidade e desigualdade. Dentro desta lógica, a sociedade é frequentemente interpretada através da divisão entre grupos vistos como opressores e oprimidos. E a arte, a mídia e as narrativas clássicas não seriam neutras, mas reflexos dessas estruturas. Por isso, personagens históricos e mitológicos passam a ser vistos não apenas como figuras do passado, mas como símbolos culturais com impacto no presente. Assim, mudanças em suas características como etnia podem ser interpretadas dentro dessa perspectiva como uma forma de reinterpretar símbolos e influenciar a representação cultural. Segundo essa visão, o entretenimento deixa de ser apenas entretenimento e passa a ser também um espaço onde narrativas, valores e percepções sociais são disputados e redefinidos. Vocês perceberam aí, né? Tem tudo a ver, então. A cultura woke é todo esse processo aí de que as estruturas, todas as estruturas, elas são opressoras. Tudo é opressor para esses militantes de hoje. Ou seja, a Odisseia, como ela foi feita, ela é completamente opressora para essa galerinha cheirosa, para essa galerinha Nutella. Por isso, as mudanças de etnia. Por isso, Lupita Nyong'o, negra, tem que interpretar uma personagem, historicamente falando, escrita como branca. Então vamos lá para a primeira parte desse react. A gente pegou o início, que o Thiago Braga expõe esse cidadão aí. O Thiago Braga não fala nada, só deixa ele falar, cara. Então vamos lá, é aquele meme. Às 23h59, aí depois, à meia-noite, o que que acontece? Vai mostrar a contradição. Vamos lá, Tony, vamos reagir a esse trecho. É um trecho pequenininho aqui. Deixa eu começar logo falando da Odisseia. Saiu o trailer e já teve gente reclamando. Olha, a roupa do Agamenon, o imperador tá com uma roupa high-tech estranha, não era assim. O que eu achei disso? Um grande
Eu não tô pra ver um filme do Nolan de uma retratação fiel. Quer dizer, fiel entre aspas, né? Porque é uma história inventada. Mas tem a ver com o original. Esse é o tipo de pessoa que vai falar mal de 300. E alisaram o cabelo da Moana, o cabelo dela. Eu acho tão bonito o cabelo caracolado, sabe? Às 0 horas aí. Com a parada. Eu sei que pode parecer uma bobeira. Você fala, Gaveta, só o cabelo? Com Moana. É isso aí, cara. O Thiago Braga detona, né, Tony? Detona demais. Isso aqui é simplesmente a hipocrisia sendo exposta deste criador de conteúdo. Ele é simplesmente um hipócrita mesmo, entendeu? E o Thiago Braga expôs aqui de uma maneira bem elegante e engraçada o quanto que esse cara é hipócrita. E por que a agenda woke tomou a cultura pop? Lá no Anti-Woke, o Jonas Bressan fala o seguinte. Ele fala que existiam 2 motivos principais para o interesse da cultura woke na cultura pop. Primeiro, o público, claro, os nerds. Um público que por décadas viveu à margem, vistos como estranhos, isolados, diferentes, pessoas que encontravam nas HQs, nos jogos e nos filmes de fantasia um refúgio. E justamente por isso, segundo o autor, eles foram vistos como um alvo ideal para a politização. A ideia seria transformar frustrações individuais em combustível para um movimento coletivo. Só que isso não funcionou como esperado, porque os nerds não estavam ali por política. Eles estavam ali pelas histórias. E quando perceberam que essas histórias estavam sendo alteradas, a reação foi imediata. E isso nos leva ao segundo ponto, o que está sendo dito nessas obras. Porque no coração da cultura pop sempre existiu algo muito específico, a jornada do herói. O que você ouve? Nada. Eu ouço tudo. Escreveu que o mundo não precisa de um salvador. Mas todos os dias ouço pessoas pedindo um. Pessoas como Gaveta, como Jovem Nerd, Omelete, Érico Borgo e vários outros aí são resultados desse tipo de estratégia. Só que a maioria do público começou a reagir. Começou a esquecer o que esses influencers estavam falando. Começaram a perguntar, peraí, cara, isso não é hipocrisia? Peraí. Ele não disse que aquele filme era ruim, mas agora tá dizendo que esse é bom. Mas os 2 filmes têm os mesmos problemas? Por que será que ele tá dizendo que esse filme agora é bom? Thiago Braga mostrou a hipocrisia de criadores de conteúdo como o Gaveta. Mostrou a hipocrisia do Gaveta. E nós vamos mostrar mais. Vamos mostrar essa aqui, ó. Olha esse vídeo. Branca de Neve e filmes flopados na estreia. Gaveta. Olha só o que ele fala aqui. Mas olha, antes que você comece a julgar o filme da Branca de Neve, porque ele implicou com representatividades... Escutem aí. Escutem aí. Sim, por isso que eu tava falando que as reivindicações sociais, elas passam por esse efeito gangorra. Você tem uma reivindicação forte aqui, depois de um lado, do outro, até você achar um equilíbrio. Se a gente não lutar por isso, você pode ter aberrações como o que aconteceu com Deuses do Egito. Quando anunciaram Deuses do Egito e saiu o trailer, esse filme foi detonado antes de estrear. Por quê? Ora, não sei. Estamos fazendo um filme sobre deuses do Egito? E quem são os atores que estão no filme? Peraí. Olha isso. Gerard Butler, o Jaime do Game of Thrones, deuses do Egito ou deuses da Europa? Olha esta pele, eu tô pálido, eu tô brilhante, eu tô parecendo um Taylor Swift de O buço. filme ele foi altamente atacado. Galera, então, vocês não acham que num filme sobre deuses do Egito deveríamos ter pessoas de descendência egípcia? Tu só... Nada a falar. Verdade, artística, alguma coisa ou outra. Mas esse foi bem gritante, foi bem bizarro. Deus do Egito. Cara, que é isso. E aí, A internet é maravilhosa. whitewash, embranquecimento do filme. Foi altamente criticado por isso. Ele já foi destruído antes da estreia dele, justamente por isso. Fora que o filme também acabou... Nossa. Colaborou. Mas eu sei que vai ter gente que fala assim, Gaveta, é realmente bizarro você falar Deus do Egito e ter a galera com a cara europeia, mas às vezes você releva, dá pra relevar. Você pensou nisso quando você viu o trailer de Dragon Ball Evolution? Fala pra mim. Quando eu falar assim, vamos fazer um filme de Dragon Ball. É muita hipocrisia, cara. Parece isso no trailer. Tá vendo aí, Tony?
Cara, precisa a gente falar alguma coisa? Essa defesa da acurácia histórica que ele tá fazendo no filme aí, dos deuses do Egito, é pra pessoas negras, não é isso? Então é por isso que ele tá defendendo a Lupita Nyong'o no filme da Odisseia? Porque negros têm que substituir os brancos? É esse o ponto do Gaveta? É porque a acurácia histórica dele pros deuses do Egito tá certa, só que pra uma adaptação de uma história grega, ele se contradiz. Por quê? Porque a ideia dele é lacrar. Ele não defendeu os deuses do Egito por uma questão técnica, foi apenas por ideologia. Isso está provado agora que ele não tá nem aí pra acurácia histórica, pra adaptação de A Odisseia do Nolan. Agora vamos pro segundo ponto aqui do vídeo do Thiago Braga, que ele fala claramente sobre lacração em Hollywood. E isso, meus queridos heróis, é muito importante a gente ressaltar aqui. Aí a gente entra na polêmica. Por que Nolan colocou uma mulher negra de ascendência africana para representar Helena de Troia? Por quê? Negra. Conta pra gente, nós queremos saber. Muita gente acha que é só lacração. Eu não acho que seja só lacração, não. Tem uma razão muito mais pragmática e gananciosa e capitalista. Ele quer ganhar o Oscar, galera. E para ganhar o Oscar, os filmes são obrigados a forçar a inclusividade nos seus papéis. E senhoras e senhores, vocês sabem que eu não tenho medo de falar o que eu penso aqui. Então lá vai. Na história dos gregos, Helena era europeia, de etnia grega, de origem grega, do mundo grego. Portanto, seus fenótipos e etnia eram gregos. E acabou, porra! Quando você pensa em gregos étnicos antigos, você não pensa em gregos étnicos assim. Então colocar Lupita Nyong'o como Helena de Troia é o clímax da lacração gananciosa de Hollywood. Então colocar Lupita Nyong'o como Helena de Troia é o clímax da lacração gananciosa de Hollywood. Mas tem gente que não entende isso e prefere desprezar o óbvio e o senso comum para sinalizar virtude. Quer um exemplo bom? Saca só esse vídeo horroroso aqui. Ah, mano, que nada a ver a Lupita Nyong'o como Helena de Troia agora, velho. Aguentem firme comigo, que irmãos e irmãs, nós vamos destruir ponto a ponto pra acabar com essa militância maluca na internet. Ver a Lupita Nyong'o como Helena de Troia agora, velho. Você tá falando besteira, velho. Ué, ela não é loira, ela não tem nenhuma característica igual a Helena. Em nenhum momento o Homero descreve ela assim nos livros. E como é que você sabe? Porque eu literalmente li a Ilíada e a Odisseia. Aí é foda. Ele disse que literalmente leu a Ilíada e a Odisseia. E quando alguém diz que literalmente leu alguma coisa, a chance dele não ter lido é muito grande. E literalmente. Tony, esse rapaz aí já respondeu, Thiago Braga. E assim, passando vergonha mais uma vez, entendeu? No vídeo, Tony, que ele responde o Thiago Braga, ele tá provando que ele leu. Só que como a gente apontou em um vídeo nosso, ele leu uma versão menos fiel ao texto grego. É uma versão que conta a história, mas não traz realmente o texto fiel. O texto grego é em hexâmetro, são versos, tem vários epítetos, tem várias coisas ali específicas da escrita grega da época que o texto que esse rapaz leu não tem. O tradutor Samuel Butler não estava interessado em fazer uma tradução realmente neste nível. Ele queria só contar a história. A Cultura Woke, Elvis e eu e o Canal Heróis Mais vem falando sobre isso há muito tempo. Criadores de conteúdo como o Thiago Braga, grandes como o Thiago Braga, o alcance que ele tem, muitos deles não falam sobre a lacração. Não falam nem a palavra lacração. E aqui o Thiago Braga teve coragem de falar, entendeu? Então é muito importante que isso seja exposto. Não acabou a Cultura Woke não, gente. Não acabou. Não acabou e nem vai acabar tão cedo. Isso vai continuar. Olha só, Christopher Nolan mais interessado em Oscar, em visibilidade, do que a história em si que ele tá querendo contar. Então vamos lá pro trecho onde o Thiago Braga junta todas as evidências, as provas que sim, os gregos viam Helena de Troia como grega, como uma mulher branca, ok? A gente vai reagir aqui e vamos fazer comentários pontuais. Fica com a gente porque esse vídeo do Thiago Braga é sensacional, fez mais um trabalho incrível. Primeiro, ele diz que essas descrições de Helena, de cabelo claro e branca, só surgiram depois no norte da Europa. Aí, para provar o ponto, ele mostra essas artes aqui, que foram pintadas no século XIX pelos ingleses Evelyn de Morgan e Dante Gabriel Rossetti. Essas características que você está trazendo só surgiram anos depois em artes da onde? Do norte da Europa. Ou seja, ele já coloca que a Helena branca com cabelos claros é a invenção moderna do norte da Europa. Não tem tradição antiga e clássica. Pois é. Era muito melhor ele ter dito que era só um filme, que o Nolan tem direito. Muito melhor, né, Tony? É, porque o filme é dele. Existem pessoas que são mais militantes e menos historicamente sofisticadas mesmo. É isso aí. O diretor favorito deles colocar vikings na Grécia Antiga tá igual foca aplaudindo. Mas no caso desse rapaz, ele tá chamando a atenção da galera usando a Ilíada, meus amigos.
argumentaço de autoridade. Ele tá abrindo a Ilíada e mostrando a Ilíada pro público. Aí eu fiquei com a cara quente. Eu tinha que fazer isso. Não abra a Ilíada e a Odisseia pra falar merda. Não no meu turno. Muito bem, vamos sair. Nem no nosso. Que é onde ele mostrou essas artes aqui. E vamos viajar só 300 anos antes. Século XVI. Saca só esse busto de Helena de Troia, que está no Museu Britânico. Vamos lembrar que no século XVI não existia ainda nenhum conceito de raça. Mas como a Helena aqui está sendo representada, ó, com Olha lá. ou europeu? Responda nos comentários. Negra, dos beiços grossos, os cabelos... Grécia Antiga. Vamos voltar mais 1.500 anos então? O que você acha da gente ir para Roma Antiga, século I? Roma Antiga, século I. Olha só essa Como? da Smithsonian Magazine, publicada agora em 2024. Aqui mostra descobertas recentes de diversos afrescos romanos no sítio arqueológico. A gente mostrou isso aí também, Antônio. Essa Helena junto. Olha lá, igual a Lupita, né? Helena. Agora repara no cabelo dela. É. Igualzinha a Lupita, não está? E se do lado dela, não dá nem pra dizer quem é a Helena e quem é a Lupita. Só ignore. Dá não, Tá igual. Que era assim que os romanos imaginavam a Helena de Troia. Ignore. Exatamente. Só que é só essa outra pintura aqui, na casa do trágico poeta, também em Pompeia do primeiro século. Aqui nós não vemos uma típica Helena de Troia, não. Branca, com cabelos claros. Mas vamos refletir um pouco aqui. Se Helena não era real para os gregos e romanos, por que eles colocavam Helena nos fenótipos gregos e italianos? Coincidência, né? Agora vamos sair da Roma do primeiro século e vamos para a Grécia Antiga, século V a.C. Olha isso, cara. Clássica aqui de Red Figure, nesses vasos clássicos com Helena de Troia. Olha lá, Antônio. Olha lá. Boa. Helena tá grega até demais, minha gente. Exageraram. Olha lá. Isso da Helena também. Só porque ela é grega, os gregos se acham no direito de pintar ela como grega? Vamos para mais uma arte grega aqui. Agora do século. Boa. Mais. Olha as greguinhas de novo. Só detonando. Olha lá. Até o Cupido, que é mitológico, tem fenótipo de grego, tem bumbum e pipiu de grego. E eu tenho experiência de arte de bumbum e pipiu grego. Não que isso me agrade em nenhuma medida, mas pela vocês, eu me submeto. Cuidado, hein? Lá ele. Agora vamos voltar mais 100 anos então, século VI, 540. Século VI. Olha que greguinhas mais fofas. Olha lá. E olha que linda a nossa Helena de Troia aqui no meio de novo, galera. Eu podia continuar nisso aqui o dia inteiro, mas é estupidamente desnecessário dizer que há uma tradição de milênios que representa Helena de Troia com fenótipo Exatamente. mediterrânea, portanto grega. Na mente dos gregos e dos romanos, Helena tinha um fenótipo e etnia grega. Isso já enterra completamente esse argumento bobo de que a imagem que a gente tem de Helena é posterior ao mundo grego e que Helena pode ser qualquer pessoa porque ela é mitologia. Essas características que você está trazendo só surgiram anos depois em artes da onde? Do norte da Europa. Grécia e Roma parece bem norte da Europa mesmo. Da onde? Do norte da Europa. Para quem contou e escreveu a história que o filme quer contar, aquilo não era mitologia, era história real. Para eles, Helena existiu, a Guerra de Troia existiu, Tony, só um minutinho aqui. A gente até falou Cara, errou isso, na né, geografia, pô. O cara milita tanto que o cara quer mudar a geografia do mundo, velho. Entendeu? Uma coisa que o Thiago Braga fala muito legal nesse vídeo, né? Bem no começo do vídeo, ele fala que essas histórias são mitos para nós, mas para os gregos que ouviam essas histórias, elas eram reais. Se existiu, Homero existiu. Essa maravilha aqui da cultura ocidental só existiu porque para os gregos toda essa história existiu. Mas calma que o rapaz Olha aí. lida literalmente e ele sabe o que ele está falando literalmente. Existem duas coisas que me irritam. Literalmente. Lógica e coerência. Eu mostrei É isso aí. imagens clássicas aqui para vocês. E você reparou que os gregos e os romanos não precisaram de uma descrição completa de Helena para retratar a aparência dela? A iconografia milenar está lotada de Helenas gregas, mesmo sem Homero ter feito descrições detalhadas dela. Mas será que os gregos tinham um dom especial para saber o que estava dentro da cabeça de Homero para descrever Helena? Não, porque qualquer grego com cérebro entendia que Helena era grega. Isso pode ser difícil para militante entender porque só pensa em militar. Agora um disclaimer rápido aqui, galera. Isso não significa que os gregos se identificavam como uma raça branca. Ou quando Homero escreveu isso aqui, estava se referindo a Helena como sendo de uma raça representada por uma cor branca. Esse tipo de conceito de raça só foi existir depois da Idade Média. Então quando os gregos usam branco, Isso mesmo. é no sentido de tom da pele, um tom pálido, brilhante, uma percepção de aparência que para eles era sinônimo de beleza feminina. Quer ver só? Olha esse outro artigo aqui, publicado pela Trinity College, escrito pela classicista Grace Dill. Sensacional. Grace Dill, em 2017, um artigo. É importante porque a gente sempre falou, né, Tony, que existia essa visão dos gregos antigos para a beleza feminina da cor branca. A gente sempre falou isso aqui, entendeu? Sim, então é sim, importante sim. que o professor traga aqui
mais provas acadêmicas sobre isso. A professora mostra que, embora não existisse no mundo greco-romano a categoria de raça por cor, os gregos e romanos faziam distinções hierárquicas pelo tom da pele, como uma espécie de proto-raça. A professora diz que esta atribuição de brancura e negrura com moralidade, ou a falta dela, tornou-se uma estratégia retórica comum. Além disso, a afirmação que o suposto padrão de beleza para as mulheres era que elas fossem brancas ou não etíopes é validado em parte por um exemplo em que uma mulher etíope é usada como maneira de ilustrar a antítese da atratividade. Ela reconheceu o marido, mas ele não conseguiu reconhecê-la, tanto que sua beleza havia desaparecido a ponto de ela parecer uma mulher etíope. As descrições aqui fornecidas demonstram como a linguagem simbólica da cor era um mecanismo para atribuir características mais significativas. Agora a professora conclui para não deixar dúvidas. Ao traçar conexões entre branquitude, nobreza da alma e beleza, indicava-se que a cor branca demonstrava uma característica positiva. Por isso, mesmo aquelas que tinham aparência negra ou etíope eram, de acordo com essas fontes, não apenas consideradas menos bonitas, mas também foram consideradas como tendo uma alma inferior. Então, para os gregos antigos, galera, branquitude era sinal de beleza e superioridade feminina. Para nós, isso aqui seria um racismo nojento. Mas para os gregos antigos, eles não encaravam a cor da pele como representando uma raça. Não tinha essa definição. Com certeza. Mas não racial em si. E durante muito tempo, os gregos se achavam sim superiores aos africanos, etíopes, fenícios, bárbaros, até os europeus celtas. Se você quer romantizar a história de qualquer povo, procura outro canal, porque aqui eu só ligo para uma coisa: evidências. É isso aí. Aliás, a gente tem literalmente uma prova homérica de como a beleza da mulher na Grécia Antiga estava ligada à branquitude. Olha só aqui, no livro 18 da Odisseia, a partir do verso 192, quando Atena deixa Penélope ainda mais bonita para encontrar com Odisseu. Saca só o que Homero diz aqui. Primeiro limpou-lhe o rosto com beleza ambrosial, que a própria Citereia usa como unguento, e a fez ainda mais alta e de porte ainda mais avantajado, e a fez ainda mais branca que o recém-cortado marfim. Ou seja, para Penélope se tornar a mais pura expressão de beleza perante o retorno de Odisseu, e os gregos que liam o texto também entenderem, não bastava apenas ela ser branca, ela tinha que ser muito branca, mais branca que o marfim recém-cortado. Essa aqui, galera, era a visão dos gregos antigos, não a nossa do século XXI. Isso não quer dizer que todos os gregos, em todas as eras, de todos os anos, de todos os textos, achavam que africanas ou etíopes eram feias. Mas aqui a gente está falando de um padrão estético, que era esmagadoramente dominante através Era coisa da época, né? das fontes que chegaram até nós. Esse era o pensamento dos gregos antigos. Quanto mais brancas as mulheres, mais lindas elas eram. Por isso, o menino milita. E milita errado. Tentar usar Homero para invalidar a Helena branca é amadorismo, galera. Portanto, é falta de conhecimento básico do mundo grego dizer que se Homero não descreve em detalhes, em profundidade, a aparência de Helena, logo ela não seria necessariamente branca, de cabelos claros para os gregos. Mas se Homero diz que Helena de Troia tinha uma beleza divina, como o rapaz mesmo disse no vídeo, para os gregos a beleza divina tinha cor branca. Essa era a visão dos gregos da época. E para entender a Odisseia, a gente precisa entender a cultura e a mente dos gregos da época. É exatamente por isso que a vasta iconografia ao longo de tantos milênios sempre retratou Helena como sendo uma grega europeia branca. Fatos não ligam para os nossos sentimentos. E fim de papo. Você entendeu? Tony, fatos não ligam para os nossos sentimentos. O Thiago Braga detonou aqui. Ele traz muitas provas. Nesse trecho aqui ainda tem mais provas que ele traz, mas cara, é desnecessário, porque só o que ele mostrou aqui já detonou. Se você não viu esse vídeo completo lá no Thiago Braga, cara, vai lá e veja, porque é sensacional. O Thiago Braga, mais uma vez, Elvis, fez um trabalho sensacional. Fez ou não fez, meus queridos heróis? Nesse vídeo, ele nos lembra de algo que muita gente finge que esqueceu, cara. Houve um tempo em que a tal representatividade existia, mas ela não vinha no lugar da história, cara. Ela vinha junto com a história. Ele lembrou até dos Power Rangers. Ele disse, sempre teve diversidade. Sempre teve personagens diferentes, origens diferentes, personalidades diferentes, mas o entretenimento vinha em primeiro lugar. A história vinha em primeiro lugar. E acima de tudo, havia respeito ao material original, aos Sentais que deram origem a tudo isso. O problema é que hoje isso mudou. O que antes era natural virou imposição. O que antes era consequência da história virou objetivo da história. E quando isso acontece, o resultado é sempre o mesmo. Onde a cultura woke toca, ela destrói. Infelizmente, a cultura woke veio para destruir por dentro como o parasita, né? O parasita pós-moderno, citado aí
pelo Jonathan Pajot. Por isso é tão importante ver criadores de conteúdo como o Thiago Braga se posicionando de forma clara, firme e sem medo da patrulha. Porque no final das contas, o que está em jogo não é apenas uma franquia, é o respeito pelas histórias que marcaram toda uma geração. Meus queridos heróis, deixa seu like, comenta aqui se você gostou desse react, vai lá no vídeo do Thiago Braga e não esquece de compartilhar esse vídeo aqui, porque a gente trouxe esse compilado aqui, nossas opiniões. Deixe seu comentário e não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Está no ar,